Bom, o Itã está inserido diretamente no cotidiano do batuqueiro, né? Quer dizer que o Itã nos ensina as histórias das nossas divindades, dos nossos orixás, das nossas missas. Eles nos mostram como desenrolou a história dos orixás, como foi a vivência deles, como eles ajudaram a criação do mundo, como nós existimos, como nós vivemos e pensamos. E é muito curioso que dentro desses Itãs, dessas lendas, nós que somos filhos de orixás, a gente tem muito a ver com eles. Tem muito a ver com o modo de agir deles, o modo de pensar, o modo de falar, o nosso modo corporal, até mesmo alimentar. Então, a gente tem uma base, através dessas lendas, desses Itãs, de como, inclusive, a gente conduz os nossos ritos, de como a gente pode fazer a transmissão dos conhecimentos, de pai para filho, dos netos, e esses Itãs é muito legal que eles vão se perpetuando, eles vêm através da oralidade, eles vêm sendo transmitidos às gerações mais novas, e até mesmo as pessoas que, às vezes, numa idade adulta, acabam renascendo para o orixá, como a gente diz, né? Então, eu entendo que ele é um esteio. Ele é um esteio, é uma base das tradições de matriz africana afro-brasileiras, uma importância, ela é fundamental dentro dos nossos cultos. Tem um Itã que eu acho muito, muito, muito bonito. E dentro eu estava colocando do Itã, ele ser a base, uma das bases das nossas tradições de matriz africana, é exatamente como é que a humanidade se perpetua, né? E exatamente quando Exu, Bará e Oxum, a história, a diáspora nos conta que eles viveram um grande amor, né? Eles tão lindos, tão perfeitos que ninguém duvidava que eles fossem feitos um para o outro. Até porque Bará, o Exu, ele tem o líquido espermático que fecunda, né? Ele é o falo, ele é a fertilidade. E Oxum, ela é o líquido amniótico, a tecnologia amniótica que gesta. Então, devido a esse grande amor, que a gente sempre fala que a humanidade ela só existe porque Exu, Bará e Oxum se amaram. E sem eles não teria qualquer tipo de perpetuação, a humanidade acabaria. Lembrando mais que também é uma questão de um Itã, envolve Bará, Exu, Oxalá. E por fim acaba trazendo o porquê que Xangô come uma gamela, né? Envolve Xangô junto. Então diz que Oxalá tinha que fazer uma viagem para um lugar muito distante. Muito distante e como sempre, os orixás eles procuravam também se aconselhar, né? Um Ifá, para ver os caminhos, se precisava ser feito alguma coisa para alertar sobre uma determinada situação. Então Oxalá foi se consultar com o Babalaô e o Babalaô disse que ele não deveria fazer aquela viagem. Que ia ser um caminho muito perigoso para ele, que inclusive ele poderia até morrer se ele fosse fazer essa viagem. Mas Oxalá tinha muito que fazer esse caminho, então o Babalaô aconselhou que o seguinte, que ele fizesse essa viagem e tudo que acontecesse no caminho, que ele não reclamasse de nada, senão realmente ele iria morrer. E foi aconselhado que ele levasse 3 mudas de roupa. Aí o que aconteceu? Oxalá fez o Babalaô indicou, botou no seu saco lá as mudas de roupa e seguiu o seu caminho. Ele muito velho, né? Muito velho, daí ele vai devagarinho, ele chegou numa encruzilhada. Aí ele encontrou o Exu, o Bará, dono do carvão. Inclusive uma coisa que o Babalaô também falasse, que o que tivesse que acontecer, ele iria passar por aquela situação. Então Oxalá ele encontrou o Exu, dono do carvão, e o Exu Bará pediu ajuda para Oxalá, dizendo que estava muito pesado, que estava carregando um saco muito pesado de carvão, e que se Oxalá podia ajudar ele um pouco com o saco, para levar por um tempo.
para ele poder descansar. O Oxalá mesmo muito velho, curvado, tudo, pegou e colocou aquele saco pesado na cabeça. Aí chega o Exu e me vira todo aquele saco de carvão em cima do Oxalá e sai rindo. O Oxalá ficou todo sujo, todo cheio de carvão, mas se lembrou do que o Babalaú falou. Então o Oxalá foi, tinha um curso da água, se lavou, trocou de roupa e deixou a antiga como oferenda e seguiu o caminho. Aí até ele passa um próximo cruzeiro e também encontra um Bará Exu, que é a dona da banha de Uri. E foi uma situação muito parecida também, porque esse mesmo Exu, esse mesmo Bará, que não é o do carvão, mas relacionado à banha de Uri, pediu também a mesma ajuda para Exu, que ajudasse ele a carregar aquele peso, estava muito cansativo, e prontamente Oxalá mesmo velhinho botou nas costas aquele tonel. E Exu, como ele é sempre uma dualidade, né, uma circularidade, ele transforma o erro acerto em erro, né? Todas as situações, até mesmo que são desagradáveis, a gente consegue fazer tornar graça. E ele me vira aquele tonel de banho em cima de Oxalá. Mais uma vez Oxalá se viu sujo, todo coberto de banho. E mais uma vez se limpou, trocou a segunda muda de roupa e deixou a antiga em oferenda. E foi seguindo o caminho sem reclamar, conforme as recomendações do Babalaú. Aí por fim, seguindo ainda por um longo curso, Bará está sentado no último cruzeiro, dono do Dendê, dono do Ipu, dono de Dendê. Está lá sentado com um tonel, dono de Dendê, e o seu Oxalá se aproxima. E acontece uma mesma situação, parecida com as anteriores. O Bará pede ajuda. E Oxalá prontamente, sem reclamar, velhinho, curvado, coloca aquele tonel nas costas e por fim o Bará, dono do azeite de Dendê, tira todo aquele tonel assim. E sai dentro. Oxalá mais uma vez, sem reclamar, lembrando as orientações do Babalaú, se lava, troca de roupa e segue seu destino em relação em direção aos palácios de Xangô. Esse era o destino de Oxalá, era visitar exatamente seu grande amigo Xangô. Então o que acontece? Oxalá, quando vê de longe, ele começa a ouvir um relinchar de um cavalo. E esse cavalo está dentro de um vasto milharal, assim, uma grande plantação que é próximo aos palácios de Xangô. E ele adentra aquele milharal. E o que acontece? O Oxalá se depara com aquele cavalo branco, belíssimo, que pertencia a Xangô. Era um dos principais cavalos da realeza. E o que acontece? Oxalá vai amparar o cavalo, mas também vai dar o de comer para ele, para os milhos que estão ali. Ele começa a alimentar. E em dado momento, que Oxalá está oferecendo alimento, está cuidando do cavalo, e chega a guarda real de Xangô. E eles acusaram Oxalá de ter roubado o cavalo de Xangô. Mas não reconheceram quem é que estava ali. Então o que aconteceu? Oxalá foi preso como ladrão de cavalos de Xangô. E Oxalá foi atirado numa masmorra, sem que ninguém soubesse que ele estava ali. E nisso passaram-se do reino de Xangô, que era um reino extremamente próspero, onde a fartura imperava, a felicidade imperava, as mulheres reproduziam, as frutas e as colheitas vinham em abundância, a água, as riquezas, era tudo em abundância. Aquilo começou a desaparecer. As mulheres ficaram inférteis, as colheitas não vinham mais, a chuva parou, os cursos d'água começaram a secar. E isso foram-se cerca de 6 anos nesse processo. E Xangô não sabia mais o que fazer, os orixás também não sabiam mais o que fazer, mas então Xangô foi até que se consultar com um Babalaú para ver o motivo de tanta desgraça que estava se abatendo no seu reino.
E Babalaô pegou e orientou a Xangô que havia sido, há 6 anos antes, havia sido feita uma prisão muito injusta. E que essa prisão seria o motivo de toda a desgraça que estava se abatendo no reino de Xangô. E, consequentemente, com todos que eram. Então, Xangô, imediatamente seguindo também as orientações de Babalaô, ele foi até as suas masmorras e ele encontrou Oxalá, o grande amigo. Oxalá todo sujo, reconhecível, ninguém sabia que ele estava lá. Xangô prontamente mandou que libertasse Xangô e se atirou aos pés dele, pedindo perdão por tudo que estava acontecendo. Oxalá como um orixá muito sábio, um orixá velho, mas um orixá que ele tem a sapiência de tudo, sobre todos, perdoou Xangô, mas restabeleceu a riqueza, a prosperidade do reino, os recursos, a fertilidade das mulheres, foi gradualmente voltando, mas como uma forma talvez não punitiva, mas para que Xangô sempre se lembrasse do feito, ele condenou que Xangô fosse comer pelo resto da vida no chão, dentro de uma gamela. E hoje as comidas votivas para Xangô, elas são sempre servidas dentro de uma gamela. Tem um outro Itã também que ele entra muito como uma base fundamental, não só numa questão de alimentação para a religião, mas também de conflitos de determinados orixás, porque eles também tiveram, em suas passagens terrenas, conflitos, tiveram também guerras, tiveram ensinamentos, tiveram um modo de vida muito... é um pouco parecido às vezes com o que o próprio humano vivencia, né? E uma dessas partes que é muito usada é a questão do amalá, né? O amalá ele é a comida preferida do orixá Xangô, o orixá da justiça, o orixá também relacionado ao fogo. E o Xangô ele era casado com... ele casou com Oxum, casou com Yansan, casou com Obá, mas num desses conflitos, assim, enquanto Obá era uma mulher assim completamente apaixonada, e eu até digo, acho que é a mulher mais perfeita em relação a Xangô, até pela proximidade de capacidade de ser guerreiro e lutador que ambos têm, mas Obá sempre foi uma mulher que, apesar de estar casada com Xangô, mas não vamos dizer que não era a preferência dele, sim, eram os olhos mais voltados ao Oxum. E Obá sempre queria descobrir como satisfazer a Xangô para ganhar mais o amor dele, para ter um olhar mais direto de Xangô. E um dia, conversando com Oxum sugeriu que ela realmente fizesse o amalá, mas que esse amalá, que era como Oxum fazia, ela tinha um ingrediente especial. E aí Obá, muito curiosa em saber o que era. E Oxum, como a gente diz, Oxum, ela faz as coisas em silêncio, né? Oxum, ela é muito ardilosa. Então ela disse para Obá que cortasse a sua orelha e que fizesse o amalá com a orelha. E lá foi Obá, decepou a sua orelha. É até muito interessante que dentro do batuque tem as danças de Obá, a gente dança cobrindo uma das orelhas, em referência a esse ato. E foi lá Obá preparar o amalá, toda feliz, o maior carinho, o mais bonito amalá que pudesse ser. E quando Xangô veio, ela levou esse amalá para ele. E Xangô, todo satisfeito porque havia aquela comida, e quando viu, olhou, tinha uma orelha. E Xangô olhou e viu que também estava decepado, e Obá falou que tinha feito aquele amalá especialmente para ela. E Xangô saiu enfurecido com aquilo. Ficou completamente anojado de ver aquela cena da comida preferida dele com um pedaço de orelha dentro, uma orelha inteira ali dentro. E ali ele se enfureceu completamente Obá, e Oxum, tão ardilosa como é, né? Porque ela sempre lava primeiro as joias para depois lavar o próprio corpo, conseguiu com que todas as atenções de vez de Xangô fossem voltadas para ela. E, inclusive dentro do próprio batuque há uma quizila entre Oxum e Obá,
que elas não, vamos dizer que elas não convivem juntas, e os elementos que é dado para uma não pode ser compartilhado para outra. Isso faz parte da história do Batuque para explicar o porquê que é o conflito entre os filhos desses dois orixás, e também fala um pouco da questão de uma das comidas mais importantes do Batuque e que em todas as festividades tem que ter. O Amalá para Xangô, até porque Xangô é o dono da festa, é o dono do barulho, é o dono do ilu, do tambor.